Olá, este é mais um programa Esclarecendo a Matrix do canal Cru TV. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Não esqueça de curtir apertando o joinha para você se tornar seguidor do canal e ser informado das futuras lives. Se você já é do nosso canal, seja bem-vindo novamente. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossa live e as lives futuras. Se inicia mais um programa Esclarecendo a Matrix. Meu nome é Caio Mirabelli, para quem não me conhece, eu sou advogado, jornalista, escritor e conscienciólogo, apresentador do programa. O programa Esclarecendo a Matrix tem como objetivo ministrar aulas e entrevistar pessoas de vários segmentos, juristas, professores universitários, pesquisadores, místicos, esotéricos, religiosos, ateus, todo mundo para que possa esclarecer um pouquinho sobre a realidade que vivemos e como que a gente pode destruir a matrix opressora que reina no planeta e como que juntos podemos construir um mundo melhor, uma sociedade avançada para todos. Com muita honra, felicidade e amor, estou entrevistando hoje o Eliel Santos. Eliel Santos é do município de Urucurituba, interior do estado do Amazonas, para falarmos sobre literatura e sua influência na sociedade, na espiritualidade, na vida das pessoas. Antes de iniciar a entrevista com o Eliel Santos, eu vou dar um minuto para Eliel Santos se apresentar para os nossos telespectadores. Seja bem-vindo, Eliel. Ok, muito obrigado, Caio. Eu gostaria de iniciar te agradecendo pelo convite, né? Eu me sinto muito honrado de estar participando desse programa contigo. E, para quem ainda não me conhece, também eu me chamo Eliel Santos, tenho 24 anos, sou de Urucurituba, no interior do estado do Amazonas. Eu sou escritor e também sou servidor público aqui. Eu trabalho como gerente do Departamento de Juventude, na Secretaria de Cultura e Juventude. E ao longo dos anos, né, desde que eu quando eu adentrei na juventude, na minha vida, na minha fase jovem, eu comecei a escrever livros. Sou uma pessoa apaixonada por literatura e conheci o Caio Mirabelli em 2017 em Manaus, né, meu grande amigo aí há 4 anos. E hoje eu estou tendo a honra de participar desse programa para falar sobre esse tema que eu acho muito legal, muito importante a gente trazer para o público. A honra é nossa. Seja novamente bem-vindo. Então, vamos iniciar nossa live, nossa entrevista. Primeira pergunta, Eliel Santos. Por que você escolheu ser escritor? Você podia ser tanta coisa, você podia ser jogador de futebol, você poderia ser jogador de vôlei, basquete, você poderia ser artesão, pescador. Por que você escolheu ser escritor? Muito obrigado pela pergunta, Caio. É uma pergunta interessante e, embora dentro da nossa cabeça dos escritores, eu acho que a gente não tem uma resposta óbvia para ela, né? Mas, enfim, quando eu comecei a ter noção, quando a gente chega numa fase da vida, quando a gente está se tornando adulto, que a gente vê que a vida é apenas uma e que a gente só vive uma vez, né? O homem, ele começa a pensar no que ele vai fazer para deixar de legado, qual será o seu legado, entendeu? Então, quando eu comecei a escrever livros, eu já escrevi uns 6 livros, eu vou lançar agora o primeiro, né? Então, a minha intenção maior como escritor é perpetuar a minha existência, entendeu? Eu acredito, assim, que o livro é um objeto que ultrapassa os tempos, independente da tua condição financeira, se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se ela teve um bom assessoramento editorial, se ela fez bem uma boa divulgação do seu trabalho. Eu acredito que, independente dessas questões, o livro é um registro eterno. E a única forma que que o homem tem de estar na mente das pessoas, estar presente em um diálogo com um ser
mesmo após ter ido, entendeu? Então é isso que eu tenho dentro de mim. Eu quero viver, registrar todas as minhas experiências, trazer dentro dos meus livros o exemplo, né, de humanidade, de humanismo, e deixar isso como legado para a sociedade, para a juventude, para as pessoas que necessitam de amor, né, no mundo. Então, esse é meu objetivo maior, deixar um legado para tornar futuramente, né, assegurar que o mundo seja um lugar bom de se viver, entendeu? Eu concordo com você plenamente, porque quando a gente escreve, vamos supor que você viva até 120 anos, mas os livros permanecerão 200, 500 mil, 100 mil anos no planeta. Então, você vai embora. Mas as ideias do Ariel ficam aí para gerações futuras sempre terem acesso ao que você pensava e a sua visão de realidade. Então, o ato de escrever é um ato divino, porque é eterno. Antes de eu prosseguir para a próxima pergunta, quer falar mais alguma coisa ou podemos continuar? Pode continuar. Perfeito. Segunda pergunta. Você é muito jovem, mas eu quero saber quando que surgiu a sua paixão pela literatura? Foi quando você nasceu bebê, na sua infância, na sua pré-adolescência? Quando que surgiu essa paixão? Bom, mais uma vez, obrigado, né? Uma boa pergunta também. E eu venho de uma família que eu acho que eu tenho isso de berço, né? A questão da escrita. Desde criança eu me dediquei à leitura, eu gostava muito de ler diversos temas. Eu sou aquele tipo de leitor que eu me apaixono pelo tema ou então pela capa do livro. E quando a gente vai adentrando nesse universo, a gente vai absorvendo, né? A gente tem aquela curiosidade de saber, de querer criar também. Então, incentivado pelo meu avô, que é um instrumentista, meu avô é músico e também escreve poemas, eu achava aquilo bonito, eu gostava de ouvir pensamentos que eu considerava complexos. É muito divertido a gente pegar, por exemplo, um poema do Mário Quintana, a gente ouvir aquela coisa bonita, né? Uma frase de efeito que nos deixa feliz. A título de exemplo, eu vou citar um trechinho de um poema do Mário Quintana, em que ele diz: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Então a gente faz uma brincadeira com a palavra, né, com a língua portuguesa, e isso causa uma curiosidade em determinadas pessoas. No caso eu, né, o meu caso é esse, eu tenho curiosidade com a linguagem, eu gosto de brincar com trocadilhos, fazer metáforas, então isso foi aguçando desde a minha infância essa habilidade de escrever. No período da escola também eu gostava de atividades que envolviam escrita, peças de teatro que a gente tem que ter o narrador e tem que improvisar, escrever coisas, né, para apresentar na sala de aula. Então, a gente, observando o mundo dessa forma, acabamos desenvolvendo, né, essa habilidade de escrever. E por esse motivo, eu me identifico hoje como um escritor. Eu me considero um escritor e quero seguir esse caminho. Interessante que a literatura ela ativa e desenvolve a concentração, a atenção, o Uhum. raciocínio lógico, e ela, ao mesmo tempo, trabalha o nosso emocional. Então, tem certos livros, poemas, poesias, músicas também, que alegram a gente, outras entristecem, outras deixam a gente eufórico, ansioso, outros acalmam, né? Então, ela mexe com o nosso corpo mental, intelectual, com o nosso corpo emocional, tudo automaticamente junto, simultaneamente.
Isso é muito interessante de se frisar. Ela é um instrumento altamente energético e, no seu caso, a literatura já vem do seu avô. Então, já é uma habilidade familiar. Isso também é bom pontuar. Vamos prosseguindo. Eu quero fazer uma terceira pergunta ao Eliel. Posso fazer um comentário antes? Tá. Claro, claro, pode. É que você tocou numa questão bem interessante com relação à literatura causar, né, no nosso psicológico alguns efeitos. E é o que a gente está tratando hoje, né? Quando a gente fala da espiritualidade, eu trago até alguns exemplos da Bíblia, no livro de Reis, em suas citações no livro de Reis, em que o rei Saul, quando ele estava angustiado, quando ele estava passando por momentos de tristeza, né? Ele pedia para que o rei Davi cantasse, né? Fizesse ali os seus poemas, citasse aquelas palavras bonitas tocando a harpa. Então, a gente vê por aí que desde o princípio, do princípio da história da humanidade, a literatura tem esse papel, essa função de ser um anestésico, de fazer da vida da gente, do sentimento da gente, uma coisa melhor. Quando a gente está lendo um poema, né, ou quando a gente está lendo qualquer coisa que nos é curiosa, que nos desperta interesse, automaticamente a gente está alimentando o nosso espírito. A gente está trazendo para dentro de nós uma sensação de conforto, de bem-estar, e assim como você deixou bem claro, né, a gente está trabalhando também o nosso emocional, a gente está dando mais, prolongando a nossa memória, a gente está deixando a nossa cabeça como um todo de uma forma mais saudável, entendeu? Então, esse é o papel da literatura no sentido espiritual também. Eu acredito que ela tem uma grande importância nessa, nessa questão de nos aliviar, de nos causar boas sensações, entendeu? Nesse caso específico que você citou da Bíblia, do rei Saul com o Davi, Ah, o Davi cantava para ele porque era uma forma do rei tranquilizar, se isso. harmonizar, porque ele vivia estressado, irritado. E também esse rei ele era endemoniado. Ele vivia incorporando um demônio, um espírito maligno no específico. Então, Uhum. quando Davi cantava para ele, ele tranquilizava naquele canto o rei e o demônio que estava acoplado naquele rei. Então, para É, você ver como que a literatura e principalmente a música também são instrumentos energéticos e espirituais. Você isso foi muito mesmo. bom ao citar esse exemplo. Mas vamos prosseguindo, vamos prosseguindo. Quarta pergunta. Não, terceira pergunta. Terceira pergunta. Quais os benefícios que o Eliel Santos ganhou, adquiriu, quando aprendeu a ler? Ler. A leitura, ela nos proporciona autoconfiança. Eu acredito que essa palavra, ela, na minha vida, né, ela é a principal. Uma pessoa que lê, uma pessoa que se interessa por literatura, pelo mundo das ideias, ela tem autoconfiança, ela tem segurança em si mesmo, né? E enxerga o mundo de uma maneira melhor. Apesar de todas as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia, apesar de todo o mal que a gente presencia, de todas as notícias ruins que a gente ouve, que a gente lê também, a literatura, ela nos traz essa possibilidade, né, de manter a calma, entendeu? A gente fica mais seguro sobre o que a gente quer, sobre as nossas decisões. E também, Caio, tem uma questão interessante que eu acredito veementemente que é a literatura, que é a leitura que me proporciona, que são questões espirituais, são questões de aquilo que a gente fala de sexto sentido, quando tu tem aquelas sensações de que aquele ambiente não é legal,
aquele grupo de pessoas ali não é legal, alguma coisa pode acontecer, entendeu? A literatura, ela nos proporciona essas habilidades, que são habilidades espirituais. E a gente tem noção a gente tem a capacidade de presenciar manifestações de outro mundo, de tanto coisas boas quanto coisas ruins. Se aquele lugar ele vai te proporcionar conhecimento, se ele vai te proporcionar insegurança ou algo que vem afetar fisicamente ou emocionalmente, entendeu? A gente começa a desenvolver essas habilidades quando temos o hábito de ler. Então, esses são os benefícios da literatura na minha vida. Eu já te conheço há mais de 4 anos e eu percebi que nesse período que eu te conheço, você foi aumentando o ritmo de leitura, lendo mais livros, com mais velocidade, com mais frequência. Eu percebi que tu amadureceu bastante. Eu percebi que tu desenvolveu mais a sua personalidade, está com a personalidade mais forte. Você está com mais atitude. Eu percebi que você está lendo a realidade bem melhor. Então, a leitura fez o Eliel Santos evoluir espiritualmente, sim. Porque evoluir espiritualmente é você amadurecer. E a evolução espiritual tem como conceito seu processo de maturidade, onde o indivíduo, a pessoa, adquire e desenvolve maturidade, discernimento, lucidez, potencialidade. Então, quando a sua leitura, o hábito de ler, lhe deu qualidades e habilidades, fez você evoluir espiritualmente. Eu percebi que você evoluiu muito rápido nesses mais de 4 anos que eu lhe conheço. E um dos motivos da sua evolução célere foi aumentar o hábito da leitura. Isso foi perfeito. Realmente. Se não tiver nada para falar, vou passar uma próxima pergunta. Só complementar o que você falou. Com relação à nossa aproximação, foi a literatura, no caso, que nos uniu, né? Foi uma coisa interessante. Eu gostaria aqui de externar, né, essa experiência, porque o Caio, eu conheci ele muito por acaso. Eu fui em uma banca, em um sebo, no centro da cidade de Manaus, comprar livros, e eu conheci o Caio vendendo livros. As Consciências do Universo foi o teu primeiro livro de Conscienciologia, né? É o Conscienciologia Evolutiva, o livro. Então, a gente começou a bater um papo ali, e por acaso, nesse dia também, eu estava atrás de alguém que pudesse me orientar sobre como eu poderia lançar o meu livro. Eu tinha meu livro impresso, eu já tinha escrito o meu primeiro livro, que é intitulado O Sonhador Andante, e eu não sabia como é que fazia para lançar um livro, qual é a editora que eu deveria procurar, como é o processo, entendeu? Aquela coisa toda que é burocrática. Então, o Caio foi uma dessas pessoas que me passou essa orientação, e que, a partir dali, a gente selou uma amizade muito forte, a gente desenvolveu uma vivência bem, bem legal, bem saudável mesmo, e nosso papo sempre foi esse, sobre livros, sobre literatura, sobre o que a gente vai fazer futuramente, né? O que a gente vai fazer hoje para que futuramente a humanidade seja um lugar, o mundo seja um lugar bom para viver, para a humanidade estar, né? Então, eu gostaria, né, já de, aproveitando a live aqui, gostaria de agradecer a você por toda a força que você me deu, Caio. Todo esse período, eu acho que se não fosse você também, eu não teria evoluído com essa velocidade toda. Então, sinta-se abraçado por mim hoje, e saiba que você contribuiu bastante para isso. Obrigado. Fico lisonjeado em saber que colaborei um pouquinho para o surgimento de um grande gênio que ainda vai dar muito orgulho a esse país. Se Deus Estamos quiser. caminhando para o final e eu preciso fazer a última pergunta. Pode fazer. Pergunta de número 4 e última.
Eliel Santos, quais os benefícios que a literatura proporciona ao povo? Ao povo. A literatura, quando a gente... Eu vou pegar um pouquinho daquilo que eu falei inicialmente, na minha primeira fala. Quando a pessoa, ela pega um livro, ela abre um livro para ler, ela expande dentro da sua consciência um universo jamais explorado antes. E o livro é aquele... eu vou usar aquela metáfora do lago, né? Quando você entra no lago, você nunca mais volta a mesma pessoa. Então, quando você lê o livro, você deixa de ser uma pessoa alienada, você deixa de ser uma pessoa sem visão de mundo, você adquire muito conhecimento, pode ser qualquer livro você vai estar praticando habilidades psicológicas, né, cognitivas e também espirituais. Então, quando você agrega a prática da leitura com a prática espiritual, você se torna, claro, uma pessoa mais evoluída, você se torna uma pessoa bem esclarecida. A leitura é como se fosse um exercício físico. Você exercita o corpo, você se movimenta, você se torna uma pessoa saudável. Você se torna uma pessoa distante, né, livre do sedentarismo. Então, quando você lê, você tira o sedentarismo do cérebro. Você tem capacidade de entrar em qualquer lugar, você tem capacidade de conversar com qualquer pessoa, de estudar qualquer curso, de ter uma boa condição financeira. E então, quando as pessoas, né, a humanidade, começar a se dedicar à prática da leitura, bem mais que a prática de coisas digitais, virtuais, eu acho que a gente vai evoluir pra caramba, a gente vai construir um mundo melhor. Porque a única forma que a gente tem de mudar o mundo é essa, é a gente pegar os nossos clássicos, a gente pegar os livros, a gente pegar a Bíblia, a gente pegar o livro os poemas, né? E a gente lê, porque a gente vai desenvolver automaticamente boa parte do nosso campo emocional, nosso campo sensorial, né? É, e espiritual também. Então, esse é o benefício maior que o livro proporciona. Uma pessoa que lê não é uma pessoa alienada e, quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Interessante que o governo não incentiva a leitura, e quando eu falo governo, eu não fico restrito a governo federal somente, não. Estou falando dos governos estaduais, municipais. Raramente existe uma prefeitura ou outra que instiga as crianças a estudarem e lerem, os jovens a lerem. Por quê? Porque se todo mundo começar a ler, vai todo mundo começar a ficar inteligente, mais atencioso, mais concentrado, raciocinando cada vez melhor, refletindo e lendo a realidade melhor. E isso é perigoso para o sistema, para o status quo do poder, que o próprio povo vai começar a questionar muita coisa. E vai passar até a votar direitinho. Então, realmente, literatura é um instrumento poderosíssimo de libertação, não só do Brasil, como do mundo, para poder resistir às opressões do sistema. É pela literatura que faz todo mundo pensar, e todo mundo pensando, o sistema quebra. Essa é a lógica. Eliel, estamos caminhando para o final. Eu queria te dar 2 minutos para as suas considerações finais e despedida. Obrigado, Caio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse programa, Esclarecendo a Matrix. Foi um tema muito legal que foi escolhido, foi um bate-papo muito rico, a gente conseguiu, né, fazer, não aconteceu nenhum imprevisto, a live saiu perfeita, e eu espero voltar mais vezes aqui e trazer mais conteúdo, dividir mais ideias com você, porque a sociedade, o Brasil precisa disso, a gente está caminhando para uma direção não muito saudável politicamente, socialmente, e a gente precisa trazer esclarecimento para o povo, a gente precisa trazer conteúdo para o povo, né? Para esse pessoal não somente encontrar besteira e notícia ruim na internet, ele entrar no YouTube e ver esse vídeo aqui
e achar interessante, compartilhar com os amigos. É muito legal, eu me sinto muito honrado de estar batendo um papo com uma pessoa muito evoluída, uma pessoa de formação de caráter muito significativo, assim como você. E bem antes de a gente encerrar, eu gostaria de fazer uma indicação de um livro. Você me permite? Esse livro aqui, Fique à ó, vontade. Neotrabalismo Brasileiro. É do nosso amigo Caio Mirabelli, que está nessa entrevista comigo. E ele tem uma história muito legal, esse livro aqui. No ano passado, eu fui candidato a vereador aqui no meu município, eu representando a juventude, né? E, cara, pense numa coisa que me ajudou bastante a colocar minhas ideias em pauta. Foi esse livro aqui, porque ele fala de economia, ele fala sobre ciências políticas para todas as idades, não é algo para doutores, para advogados e nem juízes, não. É um livro para o povo. Ele tem uma linguagem bem simples, ele tem uma linguagem direta e bem explicada. Então, Neotrabalismo Brasileiro, de Caio Mirabelli, é um livro que eu indico, já que a gente está falando de literatura e de leitura, eu gostaria de aproveitar esse espaço para fazer essa indicação. Com certeza, esse conhecimento básico sobre economia é também necessário na nossa vida, né, no nosso leque de informações, para que a gente tenha noção sobre a economia mundial e nacional. A gente saber o beabá, o básico sobre economia, né? E para a gente ter essa explicação bem resumida e bem clara, Neotrabalismo Brasileiro é o livro ideal para a gente começar. Muito obrigado por ter feito o merchandising do livro. Obrigado pela sua participação. É uma honra termos o futuro do Brasil aqui, o Eliel Santos, que com certeza vai dar muito orgulho, não só ao Urucurituba, mas não só ao estado do Amazonas, mas principalmente ao Brasil. Vai dar muito orgulho ainda. É um filho do município de Urucurituba, é um filho do estado do Amazonas e é principalmente um brasileiro de valor. Então a honra foi minha. E ainda esse ano você voltará muitas vezes aqui no programa Esclarecendo a Eu Matriz, espero. não tenha dúvida disso. Agradeço aos nossos telespectadores por terem curtido, comentado e compartilhado esta live. Agradeço a Cris Lantin, nossa assessora técnica. Agradeço a Crícia Pascoal, a presidente do nosso canal. Gratidão a todos, que tenham uma excelente noite. Abraços fraternais. Abraço.